Boa noite, irmãos, queridos alunos, tudo bem? Espero que esteja, né? Estamos terminando a revisão da nossa matéria, só uma revisão, então é bem rápida a recapitulação e a gente já tem essas aulas gravadas, mas é para que a gente possa dar uma geral de Gênesis e Apocalipse. Eu comecei então essa recapitulação para que você possa lembrar de alguns tópicos que às vezes eu esqueço de falar ou não menciono nas aulas. Lembrando que na última aula nós falamos da história da igreja cristã até os últimos dias que nós estamos, né, que prestes ao arrebatamento. E o arrebatamento é o grande evento que nós aguardamos. A igreja do Senhor, a noiva, está aguardando o noivo vir buscá-la. E nós falamos na aula passada que nós já estamos no princípio das dores. Você lembra bem que os apóstolos, quando saíram lá com Jesus, estava lá em Mateus 24, de 1 a 3, fizeram 3 perguntas para Jesus, né? As 3 perguntas dos discípulos para Jesus. Lembrando que as perguntas, resumindo, eram: quando serão estas coisas? Ou seja, quando o templo seria assolado, não sendo deixado pedra sobre pedra. Outro ponto: que sinais haverá da tua vinda? Né? Que coisas e fatos antecederiam a volta do Filho de Deus? Também há 3 perguntas de uma só. E que sinais haverá do fim do mundo? Que coisas e fatos antecederiam o fim de todas essas coisas? Essas 3 perguntas em uma só que eles fizeram para Jesus. Então, aí Jesus começa a responder as 3 perguntas falando em Mateus 24 e Lucas 21, que é a resposta que Jesus dá para os seus discípulos. E isto é o período que antecede a vinda de Jesus, os acontecimentos que estão relatados em Mateus 24 e Lucas 21, que nós denominamos como o princípio das dores, sendo a vinda do Senhor precedida de um tempo de angústia sobre a face da terra. Nós estamos vivendo esse tempo de angústia, né? Então, lembrando que o primeiro selo é o cavalo branco, nós já mencionamos a pregação do evangelho de salvação a todos os homens. E a recusa da humanidade em atender a sua mensagem resulta no juízo dos outros cavalos. Lembrando que, veja, a pregação do evangelho vem logo no início, dando oportunidade a todos, antes que os outros juízos comecem a acontecer. Então, a pregação do evangelho está desde o início lá. O segundo cavalo, cavalo vermelho, está lá em Mateus 24, de 6 a 8, e Lucas 21, 10, que você tem esse e-mail que eu já passei, é sobre o cavalo vermelho, que fala sobre guerras, rumores de guerras. Né? Espada aí, mencionada, simboliza guerra e morte. Então, quantas guerras nós já ouvimos, né? Tanto na Idade Média, quanto mesmo no século passado, as 2 grandes guerras mundiais, e guerras de etnias, guerras constantes que nós estamos ouvindo nos nossos dias. Então, esse é o cavalo vermelho, são princípios das dores. Nós já estamos vivenciando isso há muito tempo também. E o terceiro cavalo, cavalo preto, fome, né? Sempre é uma consequência. Depois de guerras, temos fomes, temos situações que as nações debilitadas sofrem consequências da guerra. Então, a fome durante o princípio das dores atinge proporções alarmantes, mas não em todos os lugares do mundo. Quando forem ministrados os juízos das trombetas, lá as trombetas vão mencionar uma parte da alimentação vai ser escassa, uma parte dos oceanos vão perecer, uma parte das águas potáveis. Então você pode imaginar quando chegar mesmo as trombetas que vai ter uma abrangência mundial. Por enquanto, esta fome que nós vimos no terceiro cavalo são pontuais, né? Não é uma fome generalizada como será com as trombetas. O quarto cavalo, o quarto selo, cavalo amarelo, pestes e pragas. Também nós estamos vivendo uma pandemia hoje, né? Mas antes dessa pandemia, quantas pestes nós tivemos? A febre amarela, peste negra, peste, né, do suíno, a carne suína. Então, quantas das aves, quantas pestes já tivemos, já presenciamos? Estamos falando de coisas recentes, mas se a gente pegar na Idade Média, quantas pestes nós tivemos que dizimaram muitas pessoas. Então, esse seria o quarto cavalo, o cavalo amarelo. O quinto cavalo, a perseguição contra a igreja, que também não é de hoje. Quanto já se fala que a igreja do Senhor tem sido perseguida, inclusive hoje nos nossos dias também.
Graças a Deus, no Brasil, nós não temos uma perseguição de fechar igrejas, de não poder deixar que o evangelho seja propagado. Mas você tem aí leis que querem inibir a propagação do evangelho, que querem limitar a pregação do evangelho. Então é uma luta constante, né? Temos lá a bancada dos deputados evangélica que tem lutado para que tenhamos a liberdade religiosa. Então a perseguição sempre teve de uma forma radical ou de uma outra forma branda, mas também é uma perseguição contra a igreja. Então esse é o quinto selo, e nós estamos, ao meu ver, pelo que nós estudamos, nós estamos no quinto selo. E o sexto selo, ele já vai falar sobre algo que será bastante visível, sinais no céu e na terra. Está lá em Mateus 24, 29. O primeiro elemento do sexto selo é um intenso terremoto. Está lá em Apocalipse 6, de 12 a 16. Então, o sexto selo está mais remoto aos nossos dias, porque ainda, claro que terremotos são constantes, são diários e crescentes, mas ainda um de abrangência, como está descrito em Apocalipse 6, de 12 a 16, ainda nós não tivemos. Então, é o primeiro elemento que vai nos chamar a atenção, que seria um grande terremoto. Então, vamos ficar atentos. E o sétimo selo libera 7 trombetas, juízo para os infiéis. Há quem interprete que a igreja passe pelas trombetas e nesse período ela será protegida, como eu mencionei, né? E o Senhor Jesus voltará no arrebatamento ao soar da última trombeta. Nós vamos falar das trombetas, e a última trombeta alguns interpretam que é a 7ª trombeta de juízo. Se for a 7ª trombeta de juízo, a igreja passará por todas as trombetas e na 7ª ela será retirada. Outros interpretam que a última trombeta seria a última trombeta ao soar o chamamento do Senhor para os fiéis no arrebatamento. Então seria uma trombeta chamando os fiéis para o arrebatamento e não necessariamente a 7ª trombeta de juízo, que é a 7ª trombeta mencionada lá no livro de Apocalipse. E com isso nós vamos entrar depois das trombetas. Nós vamos com a 7ª trombeta, como eu expliquei, se for essa trombeta na qual o Senhor vem buscar a sua igreja, a igreja subirá. Qual então é o grande evento aguardado por nós, os cristãos, né? Pela igreja do Senhor? Não, aqui estamos falando de uma placa, de uma denominação, mas a igreja do Senhor lavada, remida pelo precioso sangue. É o arrebatamento, é quando o noivo virá buscar a sua noiva. E vai ser isso num piscar de olhos, né? Estamos aqui conversando, estamos no culto, estamos na rua, estamos no ônibus, estamos dirigindo o nosso automóvel, estamos num avião, aonde quer que estejamos, não importa. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja no arrebatamento, vai ser um piscar de olhos. Num piscar de olhos, tudo vai acontecer. Os salvos, remidos, resgatados, aqueles que estiverem vivos na época, exato momento do arrebatamento, serão transformados, né, com um corpo glorificado, semelhante àquele corpo que Jesus teve quando ressuscitou dos mortos. Ele podia ser tocado, ele se alimentou, né, e ao mesmo tempo ele não tinha limites físicos, porque ele entrou naquele lugar onde os apóstolos estavam, lugar fechado, eles estavam lá com medo, porque Jesus havia morrido, e a esperança deles também naquele momento havia cessado, e Jesus entra naquele lugar fechado e diz: paz seja convosco. Então não tem mais limites, porque nós teremos um corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados, né, num corpo glorificado. Então, essa blusa, aliança, óculos, se você usar, relógio, vai ficar, mas você vai ter um corpo glorificado. Então, pode imaginar, perante o mundo todo, milhões e milhões de pessoas sendo arrebatadas, desaparecerão, né, na vista daquele que eu estou conversando com alguém e essa pessoa é um salvo lavado pelo Cordeiro e ele sobe, eu que não sou, eu que não tive, não tomei a decisão de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou ficar e vou ver ele desaparecer na minha frente. Então, milhares e milhares de cristãos vão desaparecer sobre a face da terra no mesmo momento, num piscar de olhos. Mas antes, primeiro quem? Os mortos ressuscitarão primeiro. Quem são esses mortos? Aqueles que já morreram, desde Adão
até o dia do arrebatamento. Eles vão ser ressuscitados, receberão também um corpo glorificado. Ah, mas um corpo que morreu há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, porque o homem é datado de 6.000, pelo menos até agora, 6.000 anos já, desde a sua criação até os dias de hoje, números redondos, 6.000 anos. Então, aquele que morreu lá, o Adão que morreu, e agora ele vai receber um corpo glorificado. Então, o mar vai dar o seu corpo, o fogo vai dar o seu corpo, e vai ter um corpo glorificado, semelhante àquele que Jesus teve. Então, primeira ressurreição é para os mortos salvos. No dia do arrebatamento, ela vai ocorrer exatamente no dia do arrebatamento. A primeira ressurreição, os mortos salvos ressuscitam e simultaneamente, ou seja, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado e nos encontraremos com o Senhor, com o noivo nos ares. Então, guarde bem isso. A primeira ressurreição é no arrebatamento. E a segunda ressurreição, depois do milênio, nós vamos ainda lembrar hoje nessa aula, depois do milênio, nós vamos ter a segunda ressurreição, que são para aqueles que não são salvos, os mortos não salvos, aqueles que estão lá no Seol ou Hades, em tormento, aguardando a segunda ressurreição, para receberem também um corpo, não é um corpo glorificado, mas é um corpo preparado para a eternidade no lago de fogo e enxofre. Enquanto nós estaremos eternamente com o Senhor, aqueles que recusaram o Senhor Jesus antes dele vir, a promessa, depois que ele veio, realmente não aceitaram no período da graça, que nós estamos nesse período, e mesmo aqueles que vão recusar Jesus no milênio, no final do milênio, que vão seguir Satanás. Todos esses mortos serão jogados, terão um corpo ressurreto, não glorificado, um corpo ressurreto, comparecerão ao grande trono branco, receberão a sua sentença e serão jogados no lago de fogo e enxofre. Eu só antecipei um pouquinho para que você guarde bem. A primeira ressurreição para os mortos salvos, a segunda ressurreição para os mortos não salvos. Então nós, a igreja, subimos no arrebatamento, né? Os que morreram salvos ressuscitaram primeiro, com corpos glorificados, e nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. E a igreja, então, vai passar para onde? Nós passaremos para o tribunal de Cristo. Tribunal aí, lembrando bem, tribunal é recompensas. Nós receberemos os galardões. E nós falamos bem dos galardões, e a Bíblia fala, né, que nós temos os galardões, está lá em 1 Coríntios 3, de 11 a 17, fala de coroas, as coroas reservadas para o povo de Deus, e o critério como serão distribuídas. Vai ser provado no fogo. Então, ele compara ali os metais, como ouro, prata, pedras preciosas, que são submetidas ao fogo, ao intenso calor, e resistem, permanecem, como também madeira, palha, feno, que são jogadas no fogo e realmente não ficam, elas se consomem totalmente. Então, a obra de cada um será provada como que pelo fogo. Aquilo que hoje nós estamos fazendo para a obra do Senhor, e se estamos fazendo com amor, com dedicação, o Senhor está recebendo, nós receberemos galardões. Por exemplo, aquele ladrão na cruz, aquele ladrão arrependido, talvez ele não teve condições de descer, pedir perdão, restituir ou restaurar aquilo que ele havia roubado. Então ele simplesmente se arrependeu e reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador. E ele foi salvo. Se ele vai receber a herança, um galardão, Deus é quem sabe. Pelo menos tem uma coroa aí que é para aqueles que são desejosos para a vinda do Senhor. E ele falou, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou o quê para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja, aqueles que hoje têm a oportunidade de trabalharem para o Senhor, com amor, com dedicação, com propósito pela causa de Cristo, né? Preocupando-se com as almas perdidas, claro que nós teremos galardões. Não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, precisa sim estar disponível para falar, para testemunhar, para testificar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. E você certamente terá um galardão. E o Senhor nos promete isso. Então a igreja, a noiva, sobe no arrebatamento, encontra com Jesus o noivo
presenteia a noiva, né? Ele vai presentear a noiva com os galardões, que são as coroas. Então, aquela coroa da vida, né? Que é para aquele mártir, né? A coroa especial do mártir, ou aquele que estiver tão consagrado ao Senhor que daria a sua vida na causa de Cristo. Quantos mártires nós tivemos? Lá no primeiro século, mesmo os apóstolos, quantos mártires, mesmo nos dias de hoje. Tem pastores que estão sendo mortos pela causa de Cristo, missionários que estão sendo decapitados em alguns países. Então, temos que entender que esta coroa são para aqueles que estiverem, não precisa morrer exatamente, mas estiver tão envolvido, tão disposto e consagrado ao trabalho do Senhor, que, se possível, se precisasse, dariam a sua própria vida. Então, essa coroa da vida, está reservada para aqueles mártires, ou você que, como eu, se estivermos preparados para, se necessário fosse, darmos a nossa vida para a causa de Cristo. A segunda coroa, que você tem lá, a coroa da glória. Esta coroa está reservada para os servos fiéis, que trabalharam não por amor ao lucro. Então, veja só, tem muita gente que hoje está só pensando nisso aqui, vende tudo aí, né? Óleo consagrado, lenço consagrado, rosa consagrada. Se tem o propósito de simplesmente ter o lucro, cuidado, você não terá esta coroa da glória. Então, a coroa da glória é reservada para os servos fiéis, que trabalharam não por amor ao lucro, nem por exercer domínio, mas trabalharam de boa vontade pelo amor a Deus e às almas. Então, vamos fazer a obra do Senhor com seriedade, com amor, com dedicação. É um chamado, não é uma profissão, é um chamado de Deus. Então, coroa da glória. Terceira coroa da justiça. O apóstolo Paulo fala agora, está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, se você ama a vinda do Senhor, aguarda a vinda do Senhor com um desejo, com ansiedade, né? Com certeza a coroa da justiça você receberá. E a coroa incorruptível, esta coroa está reservada para aqueles que venceram a carne, não vivendo segundo as cobiças da carne, mas vivendo no Espírito, vencendo os desejos pecaminosos da carne. Então, a gente tem que lutar, é uma luta constante entre carne e espírito. Então, temos que nos policiar, temos que vencer, temos que ter o domínio próprio para podermos receber essa coroa incorruptível. E após, então, o tribunal de Cristo, onde nós receberemos os nossos galardões, as coroas, nós cearemos com o Senhor, na ceia das bodas do Cordeiro. Você lembra bem, né? O noivo pega a noiva, leva para um lugar especial, presenteia a noiva com os presentes, que são os galardões, e depois leva para a ceia das bodas do Cordeiro. E isto é muito importante, você guardar, enquanto a igreja subiu e nós estamos passando no tribunal de Cristo, na ceia das bodas do Cordeiro, aquele banquete que o Senhor Jesus preparou para nós, aqui na terra, quem não subiu, o arrebatamento, ficou, nós vamos ter um período de 7 anos, a última semana daquela revelação que Daniel teve, a 70ª semana de Daniel, a 70, né? Das 70 semanas, a última semana, que são semanas não de dias, mas de anos, são 7 anos, é uma semana, 7 anos. E esse período que a igreja está lá para nós, eu não sei se é um dia, se é 2, se é um ano, se é 2, nós não temos mais limites, estamos preparados com o nosso corpo para a eternidade. Nós não temos mais preocupação com o tempo de 24 horas, com o tempo exercido aqui na Terra. Mas sabemos que o tempo que a igreja está passando lá em cima é o mesmo tempo que a Terra aqui continua, que é o tempo onde o anticristo vai surgir. É o período da grande tribulação. E a igreja está lá recebendo as coroas, recebendo os galardões, participando da ceia das bodas, enquanto esse período é de 7 anos. Para nós, 7 anos pode ser como se fosse uns momentos, uns segundos, né? Uns momentos de receber o presente e nos deleitarmos com a ceia das bodas. Enquanto isso, a grande tribulação estará ocorrendo aqui na terra. E aí, nós vamos agora mencionar da grande tribulação, porque é muito importante nós sabermos que o Senhor Jesus está sempre nos alertando para que a gente não caia no comodismo, não caia na apatia, né? Esfriamento espiritual,
para que a gente não deixe de subir no arrebatamento. Então lute, meu irmão, para estar pronto, preparado, porque o horário, o dia e a hora ninguém sabe. O Senhor Jesus virá a hora que menos se espera, né? Então nós podemos entender que pelos acontecimentos que nós estamos vendo, né, a palavra sendo cumprida, que está muito próximo à vinda do Senhor. Esteja preparado, esteja firme, trabalhando, que o Senhor te ache trabalhando, envolvido na obra do Senhor, para que você possa estar com Ele, né? Todos nós estarmos com Ele eternamente, na glória, servindo e adorando o Senhor. Então, o arrebatamento é o início da grande tribulação, e o Armagedon é o seu final. Lembrando que nós vamos falar da grande tribulação, no final da grande tribulação tem o Armagedon. O que é o Armagedon? É Jesus estará voltando com a sua igreja, nós que subimos no arrebatamento, passamos os 7 anos lá, estaremos voltando no final da grande tribulação e vai ser travada a batalha do Armagedon. Ela começa então com a volta de Cristo, arrebatando a igreja, e termina com a volta de Cristo acompanhado pela igreja. Agora a igreja já estará glorificada e ela vai pelejar contra o anticristo e o seu exército mundial. Nós vamos explicar isso no finalzinho da grande tribulação. Então aquele dia vai ser terrível. Jeremias 37 fala, né, como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Estamos falando aí do povo de Israel, que o povo de Israel vai ter um cuidado especial. Lembrando, né, desde Abraão, Deus separou Abraão para dele e a sua família formar uma grande nação. Então, de Abraão até Jesus, 2000 anos. Nós vamos ver lá o tratar de Deus com o povo de Israel. A chamada de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos descendo para o Egito, ficaram lá 430 anos. Deus depois pega aquele povo sob a liderança de Moisés, leva até a terra prometida. Pela desobediência eles não entram, ficam lá 40 anos no deserto, até que Moisés morre. Ele vê a terra, mas ele não vai habitar na terra, e Deus levanta Josué. Josué então começa as conquistas, e eles vão conquistando, e até que nós vamos ter o período dos juízes. Passando o período dos juízes, nós temos os períodos dos reis. Os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, reinaram 40 anos, e aí depois do pecado de Salomão, nós vamos ter a divisão dos reinos, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Nós vamos ter esse período de quase 500 anos entre reis e profetas. Vão ser levados cativos o reino do norte pela Síria. Mais tarde, 135 anos depois, o reino do sul, Judá e Benjamim, levados cativos para a Babilônia. Tudo isso é um período dos reis e profetas, ou seja, todo esse período de 2000 anos, Deus está tratando com o seu povo, até, né, os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, que Deus ainda vai tratar com o povo. Aí nós vamos ter 400 anos de silêncio, ou seja, Deus não levantando ninguém, e aí vem Jesus. E aí Jesus ele vai deixar aos apóstolos as boas novas de salvação. Todo o trabalho, todo o ministério que Jesus teve. Então, até aí, o próprio Jesus veio para os seus, o povo judeu. O povo judeu não acreditou que ele era o seu Messias, não reconheceram que ele era o seu Messias. E ele mesmo fala, eu vim para os meus, né? Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu só fiz essa pequena explanação para lembrar que foram 2000 anos Deus tratando com o povo de Israel. E depois que Jesus veio, deixou o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, começa a igreja cristã, mais 2000 anos, de Jesus até os nossos dias, números redondos, 2000 anos, Jesus agora tratando contra a igreja, tratando com a igreja, melhor dizendo. E o povo de Israel, nesse período da graça, não está sendo tratado, mas agora eles têm a mesma oportunidade que nós, pela graça, serem salvos. Ore pelo povo de Israel, como a palavra nos ensina. Mas, agora, na grande tribulação, Deus volta a tratar com o povo de Israel. Lembrando bem, não é? A grande tribulação, você tem esse gráfico todo aqui, que fala exatamente o que eu mencionei há pouco, que era desde a igreja, né, a constituição da igreja, até o arrebatamento, e depois a grande tribulação,
E nesse período da grande tribulação, nós vamos dividi-lo em duas partes. 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Então, o arrebatamento aconteceu, nós estamos lá em cima, recebendo as coroas e participando da ceia das bodas, e aqui na terra começa a grande tribulação, o surgimento do homem do pecado, o iníquo, como fala lá no livro da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o iníquo, ou seja, aquele que vai ter um papel fundamental nesse período de 7 anos, vai, após o caos estabelecido pelo arrebatamento de milhares e milhões de pessoas sobre a face da terra, ficou um caos estabelecido aqui, e agora surge um líder mundial. Aliás, essa história de um líder mundial cada vez mais está na consciência, está cada vez mais sendo disseminada para que o mundo aceite um homem, um líder mundial. E isto já se fala muito, a nova ordem mundial, um novo líder mundial. Então, os países, eles não teriam, já se fala muito disso, os países já não teriam domínio sobre o território do seu país. Seria, tudo agora pertenceria a esta nova ordem mundial. Esta é a ideia que você já ouviu, que está sendo disseminada, que cada vez mais está ganhando forças, porque estaria sendo preparado o caminho para o anticristo. Então, tudo isso nós estamos vendo nos nossos dias de hoje. Outro dia eu vi uma palestra aí falando da tecnologia 5G, que está aí acontecendo já, a velocidade dos dados, das informações, o que isto vai nos proporcionar, né? Nos proporcionar, que eu digo, para a ciência, para a evolução das coisas, e como isso também vai abrir o caminho para o anticristo. Como as pessoas vão estar, né? Hoje você tem lá 4G, precisa torres para que você se comunique um com o outro, né? Você vai lá no meio do mar, por exemplo, você não tem sinal. Você vai no meio da floresta amazônica, você não tem sinal. Mas essa tecnologia 5G, tudo com satélites, então não vai depender de torres. Vai ser uma rede de satélites, tipo de um guarda-chuva. Então, em qualquer lugar, eles vão te localizar. Você vai ser rastreado em todos os lugares, que é aquilo que a palavra fala. Quando você tiver a marca, né, na tua mão direita ou na testa, você não. Quem ficar e tiver essa marca na mão direita ou na testa, ele vai ser rastreável. E essa tecnologia, para alguns estudiosos, falam que haverá até condições nessa tecnologia, nesse chip que será colocado, esta marca, provavelmente um chip, de condicionar a pessoa. Então, aquilo que a Bíblia fala, aquele que tiver a marca não vai poder comprar, aquele que não tiver a marca não vai poder comprar, vender, negociar, nada. Mas aquele que tiver a marca, de fato, ele não terá mais a salvação, porque com certeza ele não terá como renunciar àquilo que ele recebeu, ou seja, ele se submeteu plenamente ao governo do anticristo. Então, isso é muito perigoso. Vai ser irreversível a pessoa se arrepender. Eu fui marcado, agora eu quero me arrepender, eu não queria isso. Não tem, porque haverá até um condicionamento nas emoções, nos sentimentos, e a pessoa vai ser induzida, vai ser condicionada a seguir o anticristo. Então, tudo isto, a gente está vendo nos nossos dias de hoje, a ciência já galgando, né, caminhando para esse lado de controle mundial. Então, isso tudo nós estamos vendo hoje, mas será implementado no governo do anticristo, que são esses 7 anos da grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais, nós sabemos, o anticristo, ele será como, haverá paz, entre aspas, né, onde todo mundo achará que agora sim nós temos um líder forte, um líder poderoso, um líder que está trazendo soluções, um líder que está nos dando respostas para todas as indagações, está fazendo sim uma distribuição de renda, está realmente acabando com muitas situações que hoje são difíceis de serem controladas. Por exemplo, hoje se preza muito, né, da segurança da pessoa física, e ele vai prometer essa segurança, vai prometer acabar com assaltos, porque vai acabar com papel moeda, todo mundo vai ter lá a sua conta bancária registrada num código, né, num banco, e então tudo isso
todos os seus documentos, não precisa andar mais com documento, nem com celular, provavelmente, tudo estará no seu banco de dados, você vai ser, né, identificado em qualquer lugar, se alguém te sequestrar, nós te localizamos, e porque não vai ter mais papel moeda, com certeza, assaltos vão diminuir. Então, tudo isso são propostas que certamente ele vai fazer para melhoria. E com estas propostas que ele estará mostrando que ele é a solução, por aquele caos que ficou com o arrebatamento de milhares e milhões de pessoas, ele tem que dar soluções, ele tem que dar explicações, ele tem que mostrar que, de fato, agora é o novo tempo que ele vai estar em cena resolvendo essas questões. Então, esses 3 anos e meio iniciais, ele vai convencer as pessoas, ele vai ser convincente com propostas. E as pessoas vão gostar. Não, ele realmente está dando soluções como ninguém nunca deu antes. E ele vai, então, convencer. Agora, nesses 3 anos e meio iniciais, nós vamos ver que Deus vai levantar 2 testemunhas para falar, para mostrar os erros desse anticristo, para mostrar que ele não é realmente o Messias que o povo de Israel vai pensar que ele é, porque ele vai fazer de alguma forma que haja paz entre os árabes e os judeus, para que o templo seja construído naquele lugar que é um barril de pólvora. E ele vai conseguir reconstruir o templo, né, naquele lugar onde o templo inicialmente foi construído lá por Salomão, né, depois foi destruído, depois reconstruído de novo, e depois destruído. Então, agora nós vamos entender que o povo de Israel vai entender que ele é o Messias prometido, ele é a pessoa que nós estávamos aguardando. Aquele Jesus que falaram que era o Messias, que veio numa manjedoura, esse não serve. Mas esse que tem poder, tem recursos, porque 10 potências mundiais estarão lhe apoiando financeiramente, e ele sabe que tem um período muito curto, mas Deus não vai se calar, Deus vai levantar as 2 testemunhas, principalmente para alertar o povo de Israel lá em Jerusalém. E elas terão poderes semelhantes como tiveram lá as pragas, como foram feitas as pragas do Egito, né, para o faraó quebrantar o seu coração, e essas 2 testemunhas terão estas mesmas autoridades para fazer com que pragas ocorram, para mostrar o seu poder. Então, elas vão estar principalmente alertando o povo de Israel que este homem que está aí, denominando-se Salvador de tudo, ele não é o seu Messias, ele é um enganador, ele é um iníquo. E somente quando o povo de Israel for alertado e eles reconhecerem que de fato ele não é, que ele vai querer se assentar no lugar santo dos santos, querendo ser adorado como Deus, e o povo de Israel não vai aceitar, e aí então vai acontecer uma coisa: o povo de Israel vai ser perseguido a partir da segunda metade da grande tribulação. E a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que o Senhor vai guardar o povo de Israel, vai preservar o povo de Israel. Então, Deus ainda vai voltar a tratar com esta nação, que por 2000 anos ela está aí, podendo ser salva pela graça, mas que eles hoje dificilmente eles aceitam o Senhor Jesus, o Messias que já veio, mas eles estão aguardando o Messias. E as 2 testemunhas, depois de 3 anos e meio de testemunhar, de tentar alertar o povo de Israel, elas serão mortas e penduradas lá na praça, porque elas trouxeram grandes inconveniências para o governo do anticristo. E agora, então, elas estão lá penduradas como um troféu pelo mal que elas fizeram, e agora nós temos o prazer de divulgar para o mundo todo que elas morreram. Quando depois de 3 dias, o Senhor faz com que elas ressuscitem e elas subam aos céus. E isso também vai ser visto mundialmente. E aí nós vamos ver que nesses 3 anos e meio finais, o anticristo, então, que antes ele tentou convencer as pessoas, agora ele vai impor o seu governo. Então, aquele que não for marcado, provavelmente será morto. Então, haverá salvação durante a tribulação? Haverá salvação, principalmente daqueles cristãos nominais, que hoje são nominais, porque servem ao Senhor sem compromisso, e se o Senhor voltar, talvez eles não estejam preparados para subirem, então eles vão ficar, mas eles vão lembrar do tempo que eles foram alertados na época da graça,
que isto iria acontecer e que esse período, quando acontecesse, eles teriam que recusar a marca da besta para não serem condenados eternamente. Então, para recusar a marca da besta, eles não podem ter um emprego, não pode ter uma conta bancária, não pode comprar, não pode vender, não pode negociar, não pode ter bens, não pode ter nada. Então, eles vão ter que se esconder, talvez em cavernas, de alguma forma, como eu falei, vão ser rastreados de todo jeito, mas haverá uma possibilidade de muitos negarem o governo do anticristo, não serem marcados e no final do período serem salvos. Então haverá esta possibilidade, mas vai ser remota essa possibilidade. Hoje, pela graça, nós somos salvos. Naquele momento, terá que recusar todo o esquema implementado pelo anticristo. Então, para sobreviver num esquema desse, vai ser muito difícil. Mas muitos, eu creio, que conseguirão não serem marcados. E o povo de Israel, principalmente, que vai ser preservado pelo Senhor. O Senhor vai guardar o povo de Israel até o final, quando o homem anticristo vai reunir os seus exércitos mundiais rumo a Jerusalém para exterminar de vez o povo de Israel. Quando este povo sabe que agora não há mais chance, não há mais condições alguma de sobrevivência, eles vão clamar ao Senhor. E aí Jesus volta com a sua igreja e com os seus santos anjos, no final desse período, que aí sim o anticristo se reúne com seus exércitos para eliminar totalmente o povo de Israel, para travar uma grande batalha. Esta batalha é do Armagedon, mas quando eles clamam, o Senhor Jesus volta. E aí o exército do anticristo está vendo Jesus, porque aí todo olho o verá. No arrebatamento, ninguém vai ver, vai ser num piscar de olhos, ninguém vai ver, simplesmente nós desapareceremos se estivermos vivos. Mas na segunda vinda do Senhor, na batalha do Armagedon, o povo estará clamando porque sabe que vão ser dizimados, e aí o Senhor está voltando. Você pode imaginar essa visão? O Senhor voltando, né, com os seus exércitos, os seus santos anjos, com a igreja do Senhor, e o anticristo com aqueles exércitos poderosos, armas poderosas, vão tentar travar uma batalha contra o Senhor dos exércitos. Será que tem alguma chance? Nenhuma. O Senhor vai pisar o lagar, ou seja, todos ali vão perecer, todo o exército do anticristo vai perecer, e todos aqueles também que estão assinalados com a marca da besta perecerão nesta batalha do Armagedon. E aí nós vamos entrar para o reino milenar. 1000 anos com o Senhor Jesus reinando aqui na terra, não é novos céus ainda, é aqui na terra. Então, nesses 3 anos e meio finais da grande tribulação, também nós vamos ter o derramar da grande ira do Senhor através das 7 taças. A ira do Senhor será derramada, aí você vai ver, na terra, nos homens, no mar, né, nas águas. Então, vai ser terrível a situação que quem estiver aqui, exatamente, é a punição daqueles incrédulos, daqueles que deixaram ser assinalados pela marca da besta e no próprio império da besta. Então, tudo isto, no finalzinho dos 3 anos e meio desses 7 anos da grande tribulação, o Senhor derramará o cálice da sua ira. E no final, tem a batalha do Armagedon, como eu acabei de falar, mas, com tudo isso, você pode imaginar como é que termina esta terra? Caos, clima, os mares totalmente contaminados, as águas potáveis, a terra totalmente dizimada, né? Tudo isto é o resultado daquele governo que Satanás teve com o seu anticristo. E agora nós vamos ver Jesus reinando por 1000 anos, novos céus e nova terra após o milênio. Mas no milênio nós vamos estar vendo que o Senhor vai ter condições de fazer um reinado como nunca houve algo tremendo como vai ser o reino milenar. O Senhor vai reinar lá de Jerusalém, Jerusalém terrestre, e nós vamos ter a possibilidade de estar com Ele reinando por 1000 anos. Então, com certeza, para que Ele possa reinar aqui, esta terra que nós habitamos hoje, após a grande tribulação, vai ter um caos, vai estar em um caos. E o Senhor vai purificar essa terra. De alguma forma, Ele vai purificar os mares, purificar o ar, purificar a própria terra, porque vai ser um celeiro de alimentos essa terra. O Senhor fará um governo como nunca jamais houve sobre a face da terra, desde que o homem está nela.
Então vai ser um governo teocrático, Jesus governando lá de Jerusalém. Então nós vamos ter ali as nações indo a Jerusalém. Então vai ser mudado, né? A terra será totalmente transformada fisicamente, o ecossistema será transformado, né? Ou seja, esse planeta será restaurado, tanto a vegetação, os mares, as matas, o ecossistema, ou seja, o relacionamento entre os animais, né, e o homem também será diferente. Lá em Isaías fala sobre isso. As atividades humanas durante o milênio, nós, a Igreja de Cristo, que descemos com o Senhor, teremos um papel de divulgar o conhecimento do Senhor para as demais nações. O governo do Senhor Jesus será lá em Jerusalém, onde é a Jerusalém hoje, Jerusalém terrestre. Mas as nações poderão ir até Jerusalém cultuar ao Senhor. Então vai ser um período de paz e prosperidade, um período como nunca houve. Haverá longevidade de dias. As pessoas voltarão a ter aqueles anos, né, de centenas de anos. Então é importante entendermos onde não vai haver mais nenhum malefício, porque Satanás foi amarrado por esses 1000 anos. Toda a influência maléfica foi retirada. Então não haverá aquela inveja, aqueles ciúmes, aquela disputa de ganância, tudo isso foi removido. Não haverá mais guerras entre nações. Todo o dinheiro que se gasta, que se investe em defesa, por um país com medo de ser tomado pelo outro país, ou mesmo fazendo guerras hoje para conquistar, isto não vai haver mais. O Senhor estará governando, o Senhor estará distribuindo, esta terra toda será um manancial de alimentos, então como nunca houve, e não haverá guerras. Então tudo isto nós podemos imaginar que vai ser um governo perfeito, o milênio, 1000 anos sob o reinado de Cristo. E aquelas pessoas que não quiserem ir até Jerusalém poderão ser punidas como a falta de chuva, é o que a Bíblia fala, porque o Senhor, ele sempre deu livre-arbítrio, e ele dará ainda no milênio, ainda é uma dispensação, ainda é um período de provação. Então, nesse milênio, Deus ainda está dando a oportunidade para o homem obedecer. E a obediência é: cultue ao Senhor dos senhores que está reinando lá em Jerusalém. Então, as nações irão cultuar ao Senhor, irão prestar adoração. E as nações que não fizerem isso por escolha, elas terão de punição a falta de chuva. E como no milênio a grande produção será de alimentos, então a falta da chuva realmente é uma punição para que as pessoas possam cultuar ao Senhor e receber dele as bênçãos que ele tem reservadas para aqueles que estarão debaixo do seu governo, debaixo da sua em obediência às suas regras. Então, nós vamos ter 1000 anos como nunca houve. A ferocidade dos animais será retirada, os animais serão mansos, uma criança poderá brincar com eles, o cordeiro pode pastar normalmente com o leão. É aquilo que era o paraíso antes do pecado entrar. Então nós vamos ter esta oportunidade de estar reinando com o Senhor por 1000 anos. E nós teremos um corpo glorificado. Quem vai entrar então no milênio? Primeiro, a igreja do Senhor. Nós que subimos no arrebatamento, que descemos com o Senhor no final da grande tribulação, nós vamos entrar no milênio, corpos glorificados. Quem mais? Os 144.000 judeus selados, ou seja, não é um número literal, seria um líder de cada família. Então é um número incontável, é o remanescente do povo de Israel, representando cada tribo. E nós vamos ver então os judeus entrando também. E quem mais? Aqueles que porventura, como eu falei agora há pouco, não forem assinalados, não aceitarem o governo do anticristo nesses 7 anos e que conseguirem ficar vivos, eles vão entrar também. E os que, durante a grande tribulação, não forem assinalados e morreram por isto, porque não aceitaram o governo do anticristo, eles preferiram morrer ao aceitarem uma mentira e uma condenação eterna. Eles morreram durante a grande tribulação. No final da grande tribulação, eles vão ressuscitar e farão parte da primeira ressurreição, porque são salvos. Então, a primeira ressurreição acontece no arrebatamento e no final da grande tribulação, para aqueles que não foram assinalados e morreram por não aceitarem o governo do anticristo. Então, farão parte da primeira ressurreição, porque a segunda só ocorre após o milênio, e aí nós vamos ter, sim, o grande trono branco que vai julgar esses que vão ressuscitar,
que são os ímpios de todos os tempos. Então, com isso, nós terminamos só uma recapitulação para que você se lembre da sequência do milênio, né? Falamos hoje sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, sobre a ceia das bodas do Cordeiro, sobre a grande tribulação, sobre a volta do Senhor nas nuvens, onde todo olho verá, travando a batalha do Armagedon. Nós entramos no milênio, o Senhor governou os 1000 anos, e na próxima aula nós vamos falar sobre o grande trono branco e, se der tempo, novos céus e nova terra. Estamos terminando a nossa recapitulação. Lembrando você, mais uma vez, que eu falei na última aula, eu vou precisar de um trabalho, 2 trabalhos para cada aluno, de 2 temas, dois assuntos da nossa matéria de Gênesis e Apocalipse. Como eu falei na aula passada, estou lembrando você, esta será a nossa avaliação. Além das leituras dos livros que eu pedi durante todo o ano, nós também teremos 2 trabalhos, que você terá esse tempo do mês de agosto, para até o finalzinho deste mês de agosto me entregar esses trabalhos. Provavelmente você vai poder passar por e-mail ou por WhatsApp, como você queira. Eu vou ler, vou avaliar você e vou compor a tua nota. Então, não deixe de fazer 2 assuntos, a sua escolha. Não quero um assunto muito extenso, eu quero um objetivo, que você faça um assunto objetivo, mas coloque ali o que você, se você quiser colocar o conhecimento que você adquiriu, pode colocar com as suas palavras. Se quiser consultar, né, aquilo que nós, não quero uma cópia, eu quero que você coloque ali a sua observação pessoal. Pode ter consultas, você pode se basear em algumas outras fontes de informação, como comentários bíblicos, bíblias de estudo, pode, mas eu quero também a tua observação, né? O teu parecer daquilo que você aprendeu e também com as suas palavras. Então, como eu falei aqui na aula passada, você pode escolher o tema. Eu quero falar sobre a grande tribulação. Fale de uma forma resumida, mas fale. Quero falar sobre o milênio, fale. Quero falar sobre novos céus, nova terra, fale. Eu quero falar sobre a vida de Cristo, o tempo que ele esteve aqui, né? Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, como escreveram, como trataram, né? Como viria Jesus. Pode escrever. Falar sobre o período da igreja, pode falar. O período dos reis e profetas, conquista da terra prometida, sobre o dilúvio, sobre a criação. Escolhe o tema. São 2 temas por aluno. Com esses 2 temas e mais as leituras que eu te pedi, eu vou compor uma nota para te dar uma média para que você passe de ano. Mas faça isso, tá bom? E eu conto com você e passe para mim, né, bem resumido. Não quero lá folhas e folhas, não. Eu quero objetivo. Não precisa pegar um tema enorme, abrangente, que você vai precisar de muito. Pega um tema mais sucinto e discorra sobre esse tema, e eu sei que isso vai ser bênção para você. Você vai guardar esta matéria porque você vai pesquisar, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você retenha, tá bom? Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esse tempo que passamos juntos mais uma vez. Que o Senhor continue abençoando cada aluno, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não se esqueça de estudar e ler os livros e fazer o trabalho. Deus te abençoe.